continuidade ao nosso assunto. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto equilíbrio ácido-base do organismo, tampão, e de tampão vamos estudar o que é um tampão, de que ele é formado, como ele funciona e quais são os tipos de tampão que existem, né? Então, os exemplos de tampões que nós vamos estar trabalhando. Com base nesses assuntos, você deve se perguntar: de que é formado um tampão? Para que ele serve? Sistema tampão. pH e homeostasia. Homeostasia, como eu já havia dito a vocês, é a constância do meio interno, tá? Então, o nosso corpo, ele tende para manter a sua normalidade, querendo manter a temperatura constante, a concentração de íons adequada dentro dos certos limites, constante. Então, a proposta é manter a homeostasia. Dentro da homeostasia, nós também temos a questão da medida da quantidade dos íons H+. Então, o organismo não quer manter só a concentração de determinados íons, como cálcio, sódio, magnésio, dentro da normalidade. Ele também quer manter a concentração dos íons H+. Vimos na videoaula anterior que a quantidade de íons H+, a sua concentração, ela é relacionada a uma unidade de pH, tá? Então, nós vimos que quanto menor o pH, maior a concentração de íons H+, e vice-versa. Então, nós vamos estar colocando agora para vocês a questão do equilíbrio ácido-base. Então, nós temos que partir do pressuposto, né, que o organismo quer manter a concentração de íons H+ dentro da normalidade. Então, o que ele faz? Ele tem que manter o equilíbrio na entrada e produção e na remoção de íons H+ do organismo. Então, fica um balanço entre a quantidade de íons H+ que entra dentro da célula, que são produzidos, e a remoção. É algo similar a uma analogia meio grosseira que eu faço, é como se fosse uma caixa d'água. Numa caixa d'água, se você quer manter o nível, né, dessa caixa d'água, você teria que, se essa caixa d'água ela está, por exemplo, sendo usada, a água na residência está sendo usada. Então tem uma torneira que ela está constantemente aberta. Aquela vazão, né, aquela saída ali, determinados mililitros, ml por tempo, né, por uma unidade de tempo, se aquela evasão continuar, né, acontecendo, vai chegar um ponto que o nível de água dessa caixa d'água irá reduzir. Portanto, o que deve se fazer para que não haja essa redução? Nós devemos colocar água dentro dessa caixa d'água. Então, o volume de água que sai da caixa d'água deve ser reposto. Então, se sair 1 litro por hora, se eu repor 1 litro, nós mantemos a constância da quantidade de água que tem nessa caixa d'água. Então, é algo assim. Então, o nosso organismo, ele quer manter a concentração de íons H+. Então, só que o próprio corpo permite a entrada de íons H+, através da alimentação, por exemplo, ou às vezes até de medicamentos, né? Substâncias que são ingeridas também, que não servem de alimento, mas pessoas ingerem, ou é administrado de forma intravenosa também, como o bicarbonato pode ser, e também as nossas células, o nosso próprio metabolismo produz íons H+. Então, nessa situação onde a produção e a entrada está maior, o organismo tem que dar um jeito de retirar esse excesso de íons H+, tendendo a um equilíbrio. No entanto, existem situações que isso pode não acontecer. O organismo, para manter esse equilíbrio, ele dispõe, né, ele possui mecanismos. E esses mecanismos de ação vão atuar na tentativa de manter o pH do meio, tá? Dentro da normalidade. E nós vimos anteriormente que esse intervalo de pH para a homeostasia, né, do pH normal do sangue arterial, ele é incluído entre 7,35 até 7,45. Esse valor,
o pH está dentro de uma faixa de normalidade. No entanto, quando o valor é menor que 7,35 ou maior que 7,45, o indivíduo está com desequilíbrio ácido-base, né, que é o oposto do que eu havia falado. Se este pH for menor que 7,35, vamos dizer que o indivíduo está com acidose. E se o pH for maior que 7,45, vamos dizer que esse indivíduo está com alcalose, ou seja, o sangue dele está mais básico, está com uma quantidade de íons H+, menor do que deveria, tá? Numa referência bibliográfica, eu encontrei a questão da faixa extrema de pH compatível com a vida, né? Então, enquanto ainda existe vida, é neste intervalo de 6,7 até no máximo 7,9, mostrando aí, né, o máximo e o mínimo dos valores de pH que podem chegar. E quais são os mecanismos, né, que podem atuar nessa tentativa de manter o equilíbrio da quantidade de íons H+. Então, para manter a quantidade dentro dos limites adequados, então nós chamamos de equilíbrio ácido-base. Então, nós temos três mecanismos: os tampões químicos, o mecanismo respiratório e o mecanismo renal. Os tampões químicos, eles vão neutralizar ácidos e bases fortes que são produzidos no organismo ou que penetram neste, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento dos tampões. Ele vai atuar em cima de íons H+, ou repor íons H+, tá? Seja esses íons H+, produzidos dentro do organismo, dentro das células, ou que penetrem no organismo, seja por via oral, seja por via de administração intravenosa. E os tampões químicos, eles podem atuar em dois locais. Nós temos os tampões que atuam no meio intracelular, ou seja, dentro das células, e nós também temos tampões que atuam no meio extracelular, né? Então, eu não estou falando aqui dentro da hemácia, porque se fosse dentro da hemácia, nós falaríamos que é intracelular. Eu estou falando aqui na luz desse vaso sanguíneo, tá? Então, aqui na luz do vaso sanguíneo, nós temos tampões que vão ser substâncias formadas por um ácido fraco e uma base conjugada que ajudam a manter a quantidade de íons H+ aqui na corrente sanguínea, nesse meio extracelular. E nós também temos tampões que atuam aqui no citoplasma para manter a concentração de íons H+ adequada aqui dentro das células, tá? Para que essa célula tenha o seu metabolismo em condições apropriadas para tal. Os tampões que operam, que funcionam aqui no meio intracelular, eles levam, né, em torno de várias horas para conseguir fazer esse equilíbrio. Já o tampão extracelular, ele já atua de forma instantânea, tá? Esse assunto é um assunto relacionado exclusivamente à bioquímica, né? Porque parte-se de ionização de ácidos fracos, tá? Para a formação da sua base conjugada, então nós estamos falando aqui de química propriamente dita, tá? Agora, nós também temos mecanismos mais fisiológicos, que é o mecanismo respiratório e o mecanismo renal. Vamos abordar somente alguns aspectos mais simples, levando em consideração que vocês ainda vão cursar a disciplina, a nutrição vai cursar a disciplina ainda de fisiologia humana, né? E o curso de enfermagem estará fazendo junto no segundo período, mas ainda não chegou todo o conteúdo, né? Então, vamos abordar aspectos somente simples, do que nós já conhecemos sobre o que é respirar, né? Então, vamos lá. O mecanismo respiratório, ele ajuda a eliminar e regular a pressão parcial do CO2 e ocorre num período de minutos, tá? Então, também é um mecanismo que atua de uma forma mais prontamente, assim como os tampões químicos extracelulares. Mais para frente, a gente vai explicar um pouquinho mais como que ocorre esse mecanismo respiratório pode ajudar.
Mecanismo renal. O mecanismo renal, ele nada mais é do que o sangue, tá? Contendo esses íons H+, em excesso, eles vão passar pelos rins que fazem a filtração. Então, o excesso de íons H+, será retirado da corrente sanguínea e será eliminado na urina, tá? Uma outra coisa que também é colocado é que quando tem poucos íons H+, quando esse sangue passa pelos rins, esses poucos íons H+, que estão ali presentes, ao invés de serem eliminados, nós vamos ter uma eliminação na urina de uma quantidade menor de íons H+, porque está em falta dentro do organismo. Então, por que o organismo irá eliminar todos eles, né? Então, são princípios bem simples. Vamos falar um pouquinho agora dessa questão desse intervalo de pH de 7,35 a 7,45, tá? De uma forma mais simples aqui. Vocês estão vendo que aqui está escrito de 7,35 a 7,45. Então, valores menores de 7,35, o indivíduo tem uma acidose. Para valores maiores que 7,45, alcalose. Aí vocês devem se perguntar, mas professora, você digitou esse número errado. Não, eu não digitei. Isso aqui são os valores reais. No entanto, a títulos didáticos, nós fazemos o arredondamento de 7,36 para 7,35 e de 7,44 para 7,45, tá bom? Então, esses são os valores, mas a título de avaliações e pontuações, nós consideramos esse valor aqui. Uma outra forma de chamar a acidose chama hipercapnia. Hiper, prefixo de muito, capnia, CO2. Então, quando tem excesso de CO2, o indivíduo tem uma acidose. Vamos falar sobre isso daqui a alguns instantes. Já a alcalose é hipocapnia. Hipo, pouco CO2 presente, tá? Então, para o desequilíbrio ácido-base, nós temos as causas e as consequências. As causas são metabólicas ou respiratórias. Elas podem ser agrupadas de uma maneira simples em metabólica e respiratória. As causas metabólicas, o próprio nome está dizendo, tem a ver com situações em que o metabolismo do indivíduo gere mais íons H+. E esses íons H+, gerados, não sendo eliminados, o indivíduo vai ter uma redução do pH, então ele vai passar a ter uma acidose. E também existem causas respiratórias, tá? Para essa acidose. A mesma coisa para a alcalose, tá? Então, a alcalose é quando diminui a quantidade de íons H+. Então, existem situações onde nós temos uma redução da quantidade de íons H+, decorrentes de causas tanto metabólicas quanto respiratórias. E quais são as consequências para o indivíduo caso isso não seja regulado a tempo? O indivíduo pode apresentar, com acidose, desorientação, coma, chegando à morte. Tudo vai depender da gravidade da acidose, tá? E a alcalose, o indivíduo tem como consequência respiração fraca, câimbras musculares e até convulsões. Gostaria de lembrar para vocês um exemplo que já é mais do conhecimento de vocês desde pequenos. Nós sabemos que o nosso corpo tem que manter a temperatura corporal em torno de 37 graus Celsius, né? Vamos arredondar aí para 37. Um indivíduo com 40 graus Celsius, ele pode ter convulsão. Já ouviram falar sobre isso, né? Então, a pessoa com a febre alta, ela pode, apresentar um quadro de convulsão. Nós temos que ver que o organismo ele tende a manter a homeostase, tanto de temperatura quanto de pH. Essas situações onde se tem uma alteração do pH está afetando o funcionamento das células. E dentre essas células, as células do sistema nervoso central, que passam a funcionar de forma inapropriada, gerando estímulos que não se esperava, tá? Então, tanto a variação da temperatura, uma febre alta, quanto também uma alcalose, vai afetar o funcionamento do cérebro, podendo causar convulsão. Futuramente, nós vamos entender um pouquinho mais, a nível molecular,
quais são as moléculas que são afetadas por essa mudança do pH e também mudança da temperatura. Causas do desequilíbrio. Vocês estão vendo aqui pela primeira vez esse símbolo aqui, que é o símbolo do infinito. Então, geralmente, no ensino presencial, esses assuntos eles não são cobrados em prova, uma vez que nós estamos no segundo período. Mas eu coloquei aqui, né, informações mais detalhadas de casos que seriam causas metabólicas e causas respiratórias. Então, como causa metabólica, vocês estão vendo aqui por ganho de ácidos, né? Ou seja, vai aumentar a concentração de íons H+. Nós vamos ver ao longo da disciplina por que no caso da diabetes, o indivíduo que tem uma diabetes não controlada, ele entra num quadro de cetoacidose. Também vamos entender por que existem situações onde nós produzimos o ácido lático e esse ácido lático vai gerar um quadro de acidose, tá? Também existem situações de administração excessiva de ácido por dieta ou via parenteral, por retenção de ácidos normalmente produzidos, né, ao invés deles serem eliminados, eles ficam retidos no organismo, gerando um aumento na concentração de íons H+, e por perda elevada de base, que é o íon bicarbonato. No nosso sangue, nós temos o íon bicarbonato, tá? Então, existem situações que se esse bicarbonato é perdido, né, a mais do que deveria na urina, nós temos aí uma alteração do pH, no caso, para a sua redução. Causas respiratórias. As causas respiratórias vão ter desde hipoventilação, então é uma situação onde o organismo ele passa a fazer uma liberação do CO2 reduzida, tá? Ou uma inalação excessiva de CO2, que vai se tornar trazendo danos para o organismo justamente por causar uma acidose. Lembrando mais uma vez, nós temos moléculas dentro do nosso corpo que precisam funcionar e trabalhar em condições apropriadas de temperatura e pH, tá? Aí aqui nós temos uma coletânea, né, de exemplos de lesões pulmonares: edema pulmonar, obstrução brônquica, fibrose, asma brônquica, infecções pulmonares, enfisema, ferimentos abertos do peito. Tudo são lesões que vão prejudicar as trocas gasosas. Então, como as trocas gasosas vão ser prejudicadas, a eliminação do CO2 também será, tá? Então, nós vamos ver depois por que esse CO2 que deixa de ser eliminado, ele vai afetar, vai justificar o organismo ter uma acidose. Agora vamos falar da alcalose. Então, a alcalose também tem causas metabólicas e respiratórias, só que é um processo inverso, né? Então, vamos falar aqui da respiratória. Enquanto aqui a acidose era causada por uma hipoventilação, que geralmente os obesos possuem um quadro de hipoventilação, já a alcalose é o contrário, é uma hiperventilação. Os casos mais comuns são ansiedade, né? Então, aquela pessoa respira muito mais ofegante. Então, a saída do CO2 passa a ser maior. E com esse CO2 sendo eliminado numa frequência maior, isso afeta. Então, nós podemos ver até a partir desse ponto que a presença do CO2, desse gás na corrente sanguínea, afeta o pH, tanto para mais quanto para menos, quando nós não estivermos na faixa limite. Lesões do sistema nervoso que vão comprometer, né, o centro respiratório também prejudicam, tá, o ato de respirar, podendo levar à alcalose. Já as causas metabólicas vão desde perdas de íons potássio em quadros de diarreia e vômito, perda de íons H+, né, próprio íon H+ sendo perdido, né, então ele é eliminado e aí o que acontece? Fica faltando dentro da corrente sanguínea e isso leva à alcalose. Então aqui como causa, uso excessivo de alguns tipos de antidiuréticos, então tomar cuidado com a medicação ingerida.
Aqui também tem a questão de quando o indivíduo recebe administração oral ou parenteral de bicarbonato de sódio, né? Então eu falei para vocês que o bicarbonato ele funciona como uma base, tá? Então quando o indivíduo ingere bicarbonato após uma refeição que ele se diz com o estômago ácido, está com acidez estomacal, ele vai fazer uso do bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato vai se ligar aos íons H+. Só que da mesma forma que ele ingeriu o bicarbonato e controlou a acidez a nível de estômago, esse bicarbonato vai ser absorvido e cairá na corrente sanguínea. Então o corpo vai ter que dar um jeito de liberar íons H+, que vão ser consumidos por esse bicarbonato que conseguiu entrar dentro da corrente sanguínea. Tá? Então não é todo dia após o almoço que vai ficar ingerindo bicarbonato em qualquer quantidade. Mas o bicarbonato, então além do uso, vamos dizer assim, doméstico do bicarbonato, né? Existem também o uso clínico do bicarbonato. Então ele é usado em situações onde o indivíduo está com acidose no hospital. Então é feito um controle da concentração, né, da pressão dos gases como oxigênio, CO2, o pH do sangue do paciente, e quando ele tem uma acidose é administrado bicarbonato para fazer esse controle, tá? Claro que não é o bicarbonato com a natureza química, no sentido assim de grau de pureza do que tem na nossa casa para fazer limpeza. É algo mais apropriado para ser administrado por via parenteral. Então, se esses cálculos não forem feitos de forma correta, vai acontecer que aquele quadro de acidose pode passar a se tornar um quadro de alcalose. Daí a importância de fazer o cálculo corretamente para ser administrado ao paciente. Então, vamos falar dos tampões químicos. Tá? E nós vamos começar falando pelo conceito e composição, seguido de como ele funciona, os tipos e exemplos, que nós vamos dividir em tampões químicos não biológicos e tampões químicos biológicos. E depois vamos dar ênfase aos tampões biológicos. Então, conceito e composição dos tampões. Um tampão refere-se a uma solução que resiste às variações no pH, porque ele é composto por dois ingredientes. Um ingrediente que vai fornecer os íons H+, quando for necessário, tá? Sempre quando for necessário. E um outro ingrediente que vai recolher, que vai se ligar nos íons H+ em excesso. Então, esse outro ingrediente ele só vai trabalhar quando for necessário. Então, eu apresento para vocês o ingrediente ácido fraco e o ingrediente base conjugada. E quais são os exemplos? Tá? Então, toda vez que nós formos falar de tampão, eu sempre irei apresentar, primeiramente, um par, porque são dois ingredientes. E eu vou falar sempre dessa maneira, primeiro o nome do ácido fraco, seguido da sua base conjugada. Então, aqui nós temos o ácido acético e a sua base conjugada chamado acetato. Então, esse é o tampão ácido acético, acetato, tá? Esse aqui também é um outro tampão, tá? E aqui a sua base conjugada. Então, sempre o primeiro é o ácido fraco e esse é a base conjugada. Uma dica, você vai falar assim, mas professora, o ácido fraco é aquele que libera íons H+, que fornece íons H+ para o meio. Ok, mas aqui tem 3 hidrogênios. Pessoal, esses 3 hidrogênios que se ligam no carbono, eles não são hidrogênios ionizáveis, porque a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o carbono aqui é pequena. Agora, o único hidrogênio ionizável é esse aqui, ligado a um átomo eletronegativo. Então, esse oxigênio vai roubar o elétron, o único elétron que o hidrogênio tem, tá? Ele vai roubar esse único elétron que o hidrogênio tem e o hidrogênio vai sair na forma de íon H+. E esse outro aqui é quem? Esse aqui é o que sobrou do ácido fraco. A molécula que sobrou após a saída desse hidrogênio aqui, nós chamamos de base conjugada. Aqui, professora, tem 3 hidrogênios ligados no nitrogênio e 4
Qual que é o ácido e qual é a base? Primeiro, sempre o ácido fraco e a base conjugada. Mas se não tivesse esse tracinho aqui para falar quem vem primeiro, se eles estivessem misturados, né, fora da ordem, você sempre vai ver aquele que tem maior quantidade de hidrogênios ionizáveis, tá? Então ele vai ser o nosso ácido fraco em questão. E como se prepara um tampão? Com os ingredientes, né? Então aqui está mostrando que o ácido fraco, né, uma equação de ionização, o ácido fraco é aquele que libera íons H+, e o que sobra dele, da molécula do HA, quando ele libera em si um H+, é o A-, que é a base conjugada. Esse A, gente, é uma forma genérica, poderia ser HX, HY, HF, tá? Mas então HA é o ácido fraco que libera íons H+, e aquela molécula de HA que liberou o íon H+, o que sobrou do ácido é a chamada base conjugada. A base conjugada, por sua vez, ela se liga nos íons H+, ela é uma base conjugada forte, que se liga no íon H+, formando o ácido. Se vocês viram aqui, ó, eu chamei o ácido que compõe o tampão, ele tem que ser fraco, igual nós vimos na videoaula anterior. O que é um ácido fraco? Ácido é aquele que libera íons H+, mas fraco porque ele libera poucos quando colocado no meio. Portanto, não fazemos tampão com ácido forte, porque o ácido forte é aquele que, quando colocado no meio aquoso, ele se ioniza quase completamente. Então, como que nós vamos ter o ingrediente ácido para doar, se ele vai doar todos? Então, por isso que o tampão ele é feito com ácido fraco. Esse é um ponto muito importante. E aí nós colocamos, né, o ingrediente ácido fraco, que eu vou chamar de HA, e base conjugada. Então, esses dois ingredientes são colocados no meio aquoso, numa solução com uma certa quantidade de água. Então, existem cálculos que você faz para determinar quantas gramas ou quantos mililitros que você vai colocar do ácido fraco e a quantidade que você vai colocar de base conjugada. Então, você tem que colocar uma quantidade de ácido fraco e uma quantidade de base conjugada. Com um certo volume, né? Para acertar o volume, você vai fazer 1 litro de tampão, então vai usar X de ácido, X de base conjugada. E vai colocar no meio e vai misturar esses dois ingredientes, tá? Aqui eu coloquei num becker, mas inicialmente nós fazemos a mistura dos dois ingredientes no becker, mas antes de acertar o volume final, nós transferimos isso para um balão volumétrico ou para uma proveta, tá? Para acertar o volume final, porque o becker, ele não é um instrumento de medida volumétrica apropriado, ele tem um erro de mais ou menos 5%, tá? Mas ele tem a boca larga, então isso serve para homogeneizar a solução com a maior facilidade. Pessoal, então agora nós vamos dar exemplos de tampões que são sempre apresentados da maneira como eu disse, um par conjugado ácido-base. Esses exemplos têm as suas variáveis medidas e determinadas a 25 graus Celsius. Então, nós temos aqui o ácido fórmico e o formato. Então, na primeira coluna é o ácido fraco e a segunda coluna é a base conjugada. Então, sempre aqui o ácido e a sua base. Ácido e a sua base. Na terceira coluna, nós temos a constante de equilíbrio do componente. E na quarta coluna, o menos log deste valor. Então, como nós fazemos o menos log da constante de equilíbrio, nós encontramos a unidade chamada pK, que não está na notação, né? Então, aqui nós temos a base, né, na base 10. Então, fica complicado a gente... Não é que é impossível, né? Mas fica mais complicado a gente olhar aqui, ó, e ver qual é o menor valor, diferente de olhar para esse número, e nós sabemos que 3,75, que 2,14 é o menor valor de pK, e que 12,4 é o maior. Então, sai muito mais rápido essa resposta do que olhando aqui, né, para a maioria das pessoas. Então, quando nós fazemos o menos log da constante de equilíbrio, nós encontramos um pK. Existe um pK para cada ácido fraco, tá? Então, tem valores menores e valores maiores. Vamos entender o que é esse pK daqui a alguns instantes.
Então aqui, só para reforçar, o primeiro é o ácido fraco e o segundo é a tal da base conjugada. Vamos falar um pouquinho de onde saiu essa constante de equilíbrio. Então nós temos aqui, ó, o ácido fraco ele se ioniza liberando íons H+, e formando a sua base conjugada, tá? E essa constante de equilíbrio, ela é encontrada quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, quando você faz um sisteminha do equilíbrio da reação direta com a reação inversa, nós temos uma situação onde a gente tem uma constante. Essa constante, ela é dada por produtos divididos por reagente. Então, quem são os produtos? Os que estão após essa seta. Então, aqui está mostrando o que está sendo produzido. E aqui, então, esses são os produtos e esses são o reagente, né? Nessa reação só tem um reagente. Então, a constante de equilíbrio é dada por produtos, a multiplicação da quantidade de produtos dividido por reagente. E aí nós temos que analisar da seguinte maneira. Vou utilizar aqui da caneta. Quando a quantidade de íons H+ produzidos é maior, nós vamos ter, consequentemente, mais íons H+ e mais base conjugada. Então, quanto maior a quantidade de íons H+ produzidos, liberados por um ácido fraco, maior será a constante de equilíbrio. Só que nós já aprendemos, tá, que a constante de equilíbrio, eu posso, a partir da constante de equilíbrio, encontrar o valor do pK. Então, o que é o pK? O pK é igual ao menos log da constante de equilíbrio. Só que antes de colocar o menos log, eu vou colocar da maneira que nós temos aqui a informação, né, pelo menos visual, mais fácil e rápida, de que a constante de equilíbrio e o pK são grandezas inversamente proporcionais. Então, observem aqui, quem tem maior quantidade, né, que vai liberar maior quantidade de íons H+, aquele ácido fraco que liberar muitos íons H+, então quanto maior o numerador, maior será a constante de equilíbrio. E aí, essa maior constante de equilíbrio, ela vai fornecer um valor menor para o pK, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos resumir. Aquele ácido fraco que formar muitos íons H+, quanto maior a quantidade de íons H+ produzidos, maior será a constante de equilíbrio. Então, aquele ácido fraco que ele tiver uma alta constante de equilíbrio é um ácido fraco mais forte. Só que ao invés da gente olhar o valor da constante de equilíbrio, nós podemos utilizar, né, o valor do pK. Só que nós não podemos esquecer que a constante de equilíbrio e o pK são grandezas inversamente proporcionais. Aquele que tiver maior constante de equilíbrio, ele terá menor valor de pK. Com essa informação, nós vamos voltar para a tabela anterior. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que a gente olhe somente, tá? Ou vamos olhar somente a constante de equilíbrio, tá? No caso, o pK, né? Vamos deixar a constante de equilíbrio sem estar nos informando, tá? Então, olhem aqui. Esse 1,78 elevado a 10 a menos 4, nós vemos aqui um valor de 3,75. Se você olhar aqui, ó, a constante de equilíbrio maior é essa, 7,25 vezes 10 a menos 3. Não, só que eu não quero olhar esse número, eu prefiro olhar isso aqui. Então, o menor valor que tem aqui não é o 2,14? Então, o que nós vimos aqui, aquele que tiver menor pK é porque tem maior constante de equilíbrio. E ter uma constante de equilíbrio elevada é porque se libera mais íons H+. Então, esse que tem o menor pK é o ácido, tá? Ele é o ácido fraco mais forte. Tá? Então, esse que tem menor pK é o ácido fraco mais forte. E qual que é o ácido fraco mais fraco?
Acertou quem pensou em quem? No HPO4-2, porque é aquele que tem maior dificuldade de liberar íons H+, tá? Então, eu chamo isso aqui de ácido fosfórico, esse aqui eu chamo de fosfato 1 e esse de fosfato 2, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Vamos dar continuidade. Como agem os tampões? Então, agora a gente já sabe que o tampão é formado por um ácido fraco e uma base conjugada. Então, como que ele vai se portar quando nós adicionarmos dentro do tampão um ácido clorídrico ou um hidróxido de sódio, que são exemplos de bases fortes que vão provocar, né? Nós vimos na videoaula anterior que quando se adiciona ácido clorídrico ou hidróxido de sódio na água, ele altera o pH. O ácido sempre diminui o pH da água e a base forte sempre aumenta o pH. E quando isso é um tampão, o que acontecerá? Lembrem que nós temos uma videoaula prática sobre esse assunto também, tá? Para reforçar novamente. Mas vamos fazer aqui uma simulação do que venha a acontecer dentro de um meio aonde está chegando mais íons H+. Então, como assim, professora? Às vezes uma célula. Então, nós temos uma célula e lá dentro tem tampão. Lá também tem tampão químico. Tem o seu ácido fraco e tem a sua base conjugada. Como que esses dois ingredientes vão trabalhar, vão funcionar, vão agir para que o pH não se altere? Então, vamos imaginar aqui, né, a adição de 2HCl aqui no meio tamponado. Então, eu vou fazer uma situação aqui. Ampliei e vamos simular algo, tá? Tudo em questões de suposição, porque essas quantidades, elas não refletem de fato a quantidade de íons H+ ao valor de pH que deve ser. No entanto, eu uso esse quantitativo, essa ilustração e essas noções, esses números, só para a gente conseguir fazer uma análise e uma compreensão do que está acontecendo. Então, pessoal, vamos imaginar, né, que nesse tampão toda a solução aquosa tem uma certa concentração de íons H+. E para não ter uma poluição aqui dessa imagem, eu coloquei somente 4 íons H+. Então, supondo que esses 4 íons H+, né, vão equivaler a um pH de 5 para essa solução tampão. Tá? O que eu vou fazer agora? Então, nós vamos adicionar, como é uma solução tampão, eu preciso que tenha os ingredientes, né? Ácido fraco e base conjugada. Então, vamos colocar aqui nossos ingredientes. A base conjugada, tá? E o nosso ácido fraco. Então, está na mesma proporção. 50% da base conjugada, 3 de base conjugada e 3 de ácido fraco. E agora nós vamos adicionar o fator que vai promover, que quer promover a alteração do pH. Será que ele consegue? Como que o tampão vai agir para que isso não aconteça? Tá? Porque na água nós vimos que quando adicionou o ácido clorídrico, o pH foi alterado. Então vamos lá, vamos adicionar 2 íons H+, supondo que adicionamos 2 íons H+. Então vamos contar agora quantos íons H+ tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então antes tinham 4 íons H+, e aí a gente tinha em torno de um pH 5. Agora nós temos mais íons H+. Então o que vai acontecer? 6 íons H+. Então o que teria que acontecer com o pH? O pH deveria diminuir. Vamos supor que se não tivesse um tampão ali, nós teríamos aí uma diminuição do pH. De 5 ele iria para 4. Mas não é o que acontece. Por quê? Porque nós temos ingredientes no tampão que vão entrar em ação nesse momento. Agora resta para nós sabermos qual é o ingrediente que vai fazer isso, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, né, por meio de um desenho aqui, né, completando esse desenho, o que vai acontecer. Então, alguém já conseguiu pensar qual o ingrediente do tampão que vai fazer isso? Acertou quem pensou na base conjugada. Porque a base conjugada é um ingrediente que recolhe, quando for necessário, um excesso de íons H+. Então, a base conjugada, ela vem aqui, ó,
e se liga nesse íon H+, se liga essa base conjugada, se liga nesse íon H+, alguém pode pensar assim, mas por que ela não ligou no íon H+ rosa? A base conjugada não sabe quem é quem, tudo é íon H+, ela não sabe distinguir, né? Eu coloquei aqui o rosa para mostrar para vocês a adição de dois íons H+ a mais, mas todos os íons H+ são idênticos. Então, o que vai acontecer é que a base conjugada vai se ligar no íon H+, e quando isso acontece, nós temos aqui a formação do ácido fraco. O que nós temos aqui? A formação do ácido fraco. Então, nessa condição, a base conjugada foi o ingrediente que agiu, ligando no excesso de íons H+. E agora nós vamos contar quantos íons H+ tem. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o pH foi mantido. Tá? No nosso exemplo aqui, hipotético, o pH ficou idêntico. Mas às vezes o pH ele pode ter uma pequena oscilação. Ao invés de 5 ir para 4, ele pode ir para 4,9, 4, né, 0,92. Então, nós temos ali uma redução do pH, mas não tão grande. Como assim, professora? De 5 para 4 é grande? Lembrem que eu disse para vocês. Quando nós temos a variação de uma unidade do pH, equivale a uma variação de 10 vezes. Nesse caso aqui, ó, se o pH diminuiu de uma unidade de 5 para 4, nós temos aqui um aumento na concentração de íons H+ de 10 vezes, tá? Não é o que está representado, porque eu falei para vocês que eu estou trabalhando com umas quantidades que não vão gerar uma poluição visual nessa imagem, tá bom? Mas tem uma coisa mais interessante ainda antes de passarmos para o hidróxido de sódio. Vocês viram que nós mudamos a proporção do ácido fraco e da base conjugada? Antes nós tínhamos 3 HA e 3 bases conjugadas. Agora nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós temos uma quantidade maior de HA. Então, nós aumentamos a quantidade, o ingrediente ácido fraco foi aumentado a sua quantidade no tampão. E, consequentemente, a quantidade do ingrediente base conjugada foi diminuído, né? A concentração diminuiu, tá bom? Bem, e o que acontece no tampão quando a gente adiciona hidróxido de sódio? Então, vamos fazer a mesma coisa, vou colocar da mesma quantidade, olha. Vamos supor que nós temos 4 íons H+, e que esses 4 íons H+, vão equivaler a um pH de 5. Agora eu vou colocar os ingredientes, base conjugada e ácido fraco. E agora eu vou adicionar as hidroxilas provenientes da base hidróxido de sódio. Então, ó, vem uma hidroxila, vem a outra hidroxila. Eu esqueci de adicionar aqui o número 2, tá, pessoal? Então, veio 2 hidroxilas. E agora, o que vai acontecer, né? Então, o que vai acontecer agora é que as hidroxilas, elas vão se ligar a íons H+ do meio, tá? Então, elas vão se ligar a íons H+ do meio. E quando as hidroxilas se ligam aos íons H+, elas dão origem a quem? A substância conhecida como H2O. Então, nós temos aqui a formação de quem? Nós temos a formação de água no meio. Porque a hidroxila, ela é uma base, ela liga nos íons H+. Então, quando ela liga nos íons H+, a quantidade de íons H+ livres diminuiu. Olha aqui, agora nós temos somente 2. Então, nós tivemos uma redução na quantidade de íons H+, né? Mas, professora, é tampão. Calma, gente, eu estou mostrando o passo a passo. Só que acontece tudo de forma simultânea. Se eu falar de forma simultânea, nós não vamos compreender. Então, eu estou falando numa ordem, tá? Mas é tudo de forma simultânea. O OH vai lá ligar nos íons H+, e um dos ingredientes na hora vai e repõe o íon H+. E qual é esse ingrediente? Qual ingrediente que repõe os íons H+ do meio? Acertou quem falou que é
o ácido fraco, né? Então aqui eu esqueci de mencionar, quando o pH de 4, né, desculpa, a concentração de íons H+ de 4 foi para 2, nós tivemos aqui uma diminuição nos íons H+. Então o pH tem que aumentar. Vamos supor que de 5 foi para 6. Nossa, o pH iria aumentar muito. Mas aqui não é água, aqui é um tampão. Então o ingrediente que vai repor, né, esses íons H+, que o OH interagiu, é o ácido fraco. Então, o ácido fraco, ele vai vir agora e vai fazer o quê? Ele vai se dissociar, né? E vai liberar esse ácido que eu fiz um xizinho, né? Uma marcação, ele vai liberar íon H+, e vai liberar base conjugada. Aí, esse ácido fraco aqui vai liberar íon H+, né? Ele vai se ionizar, liberando íon H+, e vai formar a sua base conjugada. E assim, o pH se manteve, porque vamos contar quantos íons H+ tem livre? 1, 2, 3, 4. E aí a gente volta para a situação inicial, tá? Então, o pH não foi alterado no meio que nós temos quem? Tampão. Então, o tampão resiste à adição de hidróxido de sódio e o tampão resiste à adição de um ácido clorídrico. Mas lembrando que na célula não necessariamente foi adicionado um ácido. Nós temos situações em que íons H+ são liberados devido à formação de ácido carbônico, que eu vou comentar daqui a alguns instantes. Também temos que observar aqui nessa segunda situação que houve uma variação na quantidade dos ingredientes. Vamos ver qual ingrediente que aumentou em quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa situação aqui, eu tive um aumento na concentração da base conjugada, tá? Então, houve um aumento na concentração da base conjugada e houve uma diminuição na concentração do ingrediente ácido fraco. Quem não compreendeu, pode retomar essa parte do vídeo para poder reforçar quantas vezes forem necessárias e também tirar dúvidas com os monitores e comigo durante a aula síncrona, tá bom? Então, mais um momento de colocar isso em prática, de pensar em como isso está acontecendo lá dentro do recipiente. E aí eu trago para vocês aqui uma animação. Então, vamos ver o efeito do tampão, tá? Mais uma vez, eu vou tirar o som e vamos colocar aqui, ó. Então, observem que nós temos a mesma quantidade do ácido acético e do acetato. Então, eu tenho uma proporção idêntica de ácido fraco e de base conjugada. Então, se vocês observarem aqui, o ácido acético, ele está representado pelo hidrogênio ligado no acetato. Quando esse hidrogênio é liberado, então a bolinha branca solta que vocês verem aqui movimentando, vai ser o nosso íon H+, livre, tá? E quando tiver junto, é o ácido, é o HA. E aqui é a nossa base conjugada, é o acetato. Então, inicialmente, aqui no meio, nós temos a mesma quantidade do tampão, ácido, fraco e base conjugada. Daqui a pouco vocês vão entender por que essa proporção é adequada. Vou adicionar um ácido, o ácido clorídrico. Então, quando eu adiciono o ácido clorídrico, momentaneamente, eu tenho um aumento da quantidade de íons H+. Mas, no entanto, a base conjugada, o ingrediente da base conjugada, começa a recolher esse excesso de íons H+, para não deixar eles livres. E, simultaneamente, eu tenho um aumento na concentração do ingrediente ácido fraco, porque a base conjugada ligou no íon H+ excedente, gerando a molécula do ácido. E aqui, professora, como funciona? Você adiciona o hidróxido de sódio, o OH vai ligar nos íons H+, formando a água, que vocês estão vendo aqui. E qual dos dois ingredientes que vai repor os íons H+? É o ingrediente ácido fraco. Então, a quantidade do ácido fraco diminui,
para repouso em uns H+, e, consequentemente, eu aumento a concentração da base conjugada. Tá? Então, eu espero que vocês tenham visto nesse vídeo e tenham compreendido, tá? E, como nem tudo são flores, nós temos aqui uma curva, tá? Uma curva de titulação de um ácido acético, para mostrar para nós essa questão de proporção dos dois ingredientes do tampão, tá? Eu sempre trabalhei até aqui falando que a quantidade tinha que ser idêntica, né? Tinha não, que estava idêntica. Então, tinha 50% da base conjugada e 50% do ácido. Mas existem situações onde o tampão funciona com uma quantidade maior de ácido e menor de base, assim como também maior de base e menor do ácido, mas tudo dentro de um limite. Esse limite nós chamamos de faixa tamponante. E como que a gente determina essa faixa tamponante, né? Então, cada um dos ácidos anteriores, eles têm aqui uma faixa tamponante, tá? Então, como que nós vamos saber? Ó, o ácido fórmico, ele trabalha uma unidade a menos, ou seja, de 2,75 a 4,75. O ácido acético, de 5,76 de 3,76 a 5,76. E assim por diante. Esse aqui vai trabalhar de 5,86 a 7,86. E assim sucessivamente. Então, nós temos uma situação, onde nós vamos ter essa faixa tamponante. E aqui o exemplo que eu vou mostrar para vocês é do ácido acético, tá? Que o pK dele é 4,76. Então, inicialmente, na titulometria, você coloca o ácido e vai adicionando gradativamente o hidróxido de sódio, né, que é a proporção de hidroxilas. Então, no primeiro momento, você tem 100% de HA, tá? Então, você tem 100% da molécula, 100% de moléculas de ácido fraco. Você vai adicionando o hidróxido de sódio, você vai forçando esse ácido fraco a liberar uns H+ para o meio, tá? E quando isso acontece, nós vamos observando que há um aumento do pH, tá? Só que aqui, ó, por exemplo, uma certa adição aumentou o pH. Aí você aumenta um pouquinho, ó, o pH que era aqui em torno de 2, tá? Um pouquinho aqui, um pouquinho mais que 2, quando você colocou 0,1, foi lá para, ó, se vocês traçarem uma linha imaginária aqui, foi lá para 3 e alguma coisa. Então, aqui nesse intervalo aqui, ó, nós estamos fora da faixa tamponante. Qualquer acréscimo aqui de hidróxido de sódio vai alterar o pH e muito. No entanto, a partir de um determinado ponto, nós temos aqui que não tem acréscimos sucessivos. E nós vamos adicionando, aumentando, aumentando. Quando a gente está aqui, por exemplo, no 0,2, nós temos um pH tanto. Então, aqui, ó, no início tem 100% da molécula do ácido fraco. Aqui nesse ponto, eu ainda tenho mais ácido fraco do que base conjugada. Mas quando eu chego nesse ponto de inflexão da curva, eu tenho um ponto onde eu tenho a mesma quantidade do ácido fraco e a mesma quantidade de base conjugada, tá? Então, quando o pH do meio for exatamente o valor do pK, eu tenho 50% do ácido fraco e 50% da minha base conjugada. A partir desse ponto, nós vamos passar a ter muito mais base conjugada do que ácido. E quando nós chegamos aqui no topo, eu só tenho base conjugada, 100% da base conjugada. E aqui, ó, fora dessa faixa azul aqui, nós temos aumentos, pequenas variações na quantidade de hidroxila adicionada, nós temos variações aqui no pH maiores. Então, observem aqui, ó, por intermédio dessas linhas. Nós adicionamos isso tudo aqui de hidróxido de sódio e o pH oscilou entre esses seguintes valores, de 3,76 a 5,76. Então, nós chamamos isso aqui, ó, de 3,76 a 5,76, nós chamamos isso de faixa tamponante. Mas faixa tamponante do ácido acético, tá? Aí, no meio desse ponto, nós temos aqui, ó, quando adicionou essa quantidade na inflexão, nós temos aqui exatamente o valor do pK de um ácido. E foi assim que foi determinado os valores de pKs daqueles ácidos fracos da tabela.
Existe uma equação que é encontrada a partir da dedução da constante de equilíbrio, tá? Então, quem quiser ver os seus detalhes, é só acompanhar aqui a matemática do processo, tá? Que eu não vou passar para vocês, mas, assim, não vou relatar o que já está colocado aqui, eu quero que vocês analisem da seguinte maneira, que a equação de Henderson-Hasselbalch é pH igual pK do ácido fraco mais o logaritmo, né, da quantidade de base conjugada dividido por ácido fraco. Essa base conjugada tem a função de aceptor de elétrons e o ácido fraco a função de doador de íons H+. Então essa é a famosa equação de Henderson-Hasselbalch. E aí vocês podem treinar, usar essa fórmula, tá? Com esses 4 exercícios, e aqui estão as respostas dos mesmos, que podem ser feitas por nós durante as nossas aulas, tá? Nossa aula síncrona. E também com o apoio dos monitores. E agora nós vamos caminhando para o final, vamos falar dos sistemas tampões biológicos, tá? Por que os tampões biológicos? Porque diferente desse ácido acético, acetato, que trabalha na faixa de 3,76 a 5,76, este nunca será um tampão biológico, porque ele nunca iria tamponar o nosso sangue, que tem que ser mantido entre 7,35 a 7,45. Então, se você colocar o ácido fraco, né, no meio, aonde nós temos aqui um pH de 7 e pouco, você está vendo que você está atuando fora da faixa tamponante dele. Ele vai predominar muito mais base conjugada do que deveria, tá? Tendo muito mais base conjugada e pouco do ingrediente importante, que é o ácido fraco. Todos os dois são importantes, tá? Mas nessa situação, só vai ter a base conjugada para recolher quando for necessário. E se precisar de uma fonte, tá? Doadora de íons H+, a quantidade de ácido que tem nessa situação é pequena, tá? Então tá quase chegando aqui, ó, aos 100% só de base conjugada. Então nós não temos um tampão nessa faixa, né, acima ali de 7, no caso do ácido acético. E aí nós temos que falar quais são os tampões biológicos, quais são aqueles que trabalham na faixa tamponante pertinente, que vão trabalhar para tamponar o citoplasma, vão tamponar o citoplasma e o sangue, tá? Então, nós temos tampões intracelulares, que são aqueles que trabalham lá no interior da célula. Então, nós temos aqui ácidos fracos e base conjugadas dissolvidas nessa água do citoplasma, nessa água que está aqui no núcleo. E nós também temos aqui um exemplo de um tampão intracelular, que é uma proteína chamada hemoglobina. Então, nós temos uma proteína lá dentro das hemácias, a hemoglobina, que também funciona como tampão. Mas nós vamos aprender mais sobre como as proteínas conseguem tamponar na aula de proteínas, tá bom, pessoal? E nós também temos tampões lá nos nossos vasos sanguíneos, que são os tampões extracelulares. Tá? Então, nós temos tampões biológicos, que são aqueles tampões formados por um ácido fraco e uma base conjugada, em que eles conseguem trabalhar na faixa de pH da nossa homeostase. E esses tampões têm os intra e os extras. E aí vocês podem, por ilustração, já analisar aí. E os exemplos, ó, sistema tampão ácido carbônico bicarbonato. O ácido carbônico bicarbonato é o tampão extracelular, tá? Então ele atua nos nossos vasos sanguíneos de forma predominante. O sistema tampão fosfato, ele trabalha no tampão intracelular, tanto nas hemácias quanto nas células em geral. O sistema tampão proteínas, ele atua no meio extracelular e no meio intracelular. E o sistema tampão hemoglobina, como ela é uma proteína exclusiva das hemácias, ela atua ali no citoplasma das hemácias. Então, o sistema tampão, né, ácido carbônico bicarbonato, ele é um tampão presente na nossa corrente sanguínea. Lembrando que lá na corrente sanguínea nós temos células também, nós temos água, né, um meio aquoso, e lá tem o sódio, a glicose, proteínas dissolvidas, células, todas
sendo transportadas na corrente sanguínea, tá? E um dos ácidos fracos e base conjugadas é o ácido carbônico e o bicarbonato. Então aqui a pessoa está coletando uma amostra de sangue para fazer uma análise sobre se o indivíduo está com equilíbrio ou desequilíbrio ácido-base. E aí nós temos que perceber, dar atenção a essa fórmula aqui muito importante, que está relacionando, né, essa questão do sistema tampão ácido carbônico bicarbonato, é o CO2 interagindo com a água. Então, quando nós respiramos, nós estamos eliminando o CO2 e com a entrada de oxigênio. E o CO2 é um gás que afeta o nosso pH. De que maneira? Então, essa fórmula aqui vai te dar essa informação. O CO2 vai se ligar na água, formando o que nós chamamos de ácido carbônico, tá? Então, o ácido carbônico é a união do CO2 com a água, forma o ácido carbônico, e o ácido carbônico libera íons H+, e o que sobrou é o nosso chamado bicarbonato, tá? Então, recapitulando, a água se liga no CO2, forma o ácido carbônico, que por sua vez libera íon H+, porque ele tem aqui, né? E o que sobrou do ácido carbônico chama bicarbonato. O bicarbonato, por sua vez, é a base conjugada do ácido carbônico, tá? Então, esse aqui é o ácido fraco e esse aqui é a base conjugada. Então, o CO2 é um gás que fornece um mecanismo para o corpo se ajustar, mantendo o equilíbrio ácido-base. De que maneira? Quando o indivíduo aumenta a quantidade de CO2, nós vamos ter uma alteração do equilíbrio da seguinte maneira. Se você aumentar o CO2, você aumenta a quantidade, ocorre deslocando o equilíbrio para a direita, então você tem mais CO2, aumenta o ácido carbônico, que aumenta a quantidade de íons H+. Aumentando a quantidade de íons H+, nós sabemos que há uma redução do pH. O sangue vai ficar mais ácido, né? Vai ficar com uma quantidade maior de íons H+. E quando a gente faz o oposto, né? Então, quando nós estamos eliminando muito CO2, quando a gente está respirando, por exemplo, ofegante. Então, quando a gente respira ofegante, nós temos a situação que a gente está diminuindo esse CO2, porque ele está sendo eliminado numa quantidade maior do que deveria. E aí nós vamos ter uma reação, ela vai se deslocar para a esquerda. Então, nós temos aqui os íons H+ vão diminuir, porque mais íons H+ vão se ligar ao bicarbonato para repor para formar o ácido carbônico, que por sua vez vai liberar quem? O CO2, tá? Então, inicialmente você tem uma redução do CO2 por exalação. Então, uma pessoa que está respirando ofegante, ela vai estar eliminando mais CO2 do que o necessário. Então, quando a quantidade de CO2 diminui, nós temos aqui uma diminuição na concentração de íons H+, e o sangue vai ficar mais alcalino. E se ele ficar alcalino o suficiente para aumentar acima de 7,45, eu vou dizer que a pessoa está com alcalose. No slide anterior, em um deles, nós vimos que existiam exemplos de situações onde a pessoa tinha um efizema pulmonar, uma obstrução brônquica, que havia um acúmulo de CO2. Então, como havia acúmulo de CO2, desloca para cá, que forma íons H+. Aí a pessoa, se esse pH ele diminuir para menos de 7,35, a pessoa passa a ter uma acidose. Então, aqui, ó, foi tudo o que eu havia explicado, tá? Então, aqui eu coloquei exemplos simples, como uma pessoa mergulhando, prendendo a respiração. Se ela prende a respiração, acumula CO2 no sangue, que gera mais ácido, que forma mais íons H+. Aumentando a concentração de íons H+, o pH vai diminuir, tá? Agora, se a pessoa respira rapidamente, você tem uma diminuição do CO2, e aí a reação se desloca nesse sentido, gerando, né, uma redução dos íons H+. Diminuindo íons H+, você aumenta o pH do meio. E como que o organismo
vai tentar regular isso, para não ocorrer essa descompensação, tá? Ele vai trabalhar para compensar, para que a quantidade de íons H+ esteja adequada. E aí nós temos aqui o sistema de compensação, né, para atender ao equilíbrio. E aí entra em questão todos os 3 mecanismos que eu falei anteriormente, tá? Os tampões químicos, o mecanismo respiratório e o mecanismo renal. Então, quando o indivíduo está com uma acidose, excesso de íons H+, a quantidade do bicarbonato do sangue vai diminuir e vai aumentar do ácido carbônico. E na alcalose é o inverso, tá? Já o mecanismo respiratório, se o indivíduo está com acidose, é porque ele tem excesso de CO2, então o organismo vai tratar de estimular a ventilação pulmonar para aumentar a eliminação do CO2, porque o excesso de CO2 gera a acidose também, então vamos mandar esse CO2 embora, tá? Às vezes a causa da acidose foi uma metabólica, mas aí o mecanismo respiratório vai entrar em ação para poder tentar regular. Então, o CO2, como foi dito aqui, ó, o CO2 é um gás que fornece um mecanismo para o corpo se ajustar, mantendo o equilíbrio ácido-base. E a alcalose? Tá faltando íons H+, começou a diminuir, então a respiração ela vai ficar mais lenta para gerar o acúmulo de CO2. Então, acumulando o CO2, o organismo vai acabar repondo um pouco dos íons H+ que necessita. E o mecanismo renal? Muito simples. O sangue vai, assim, claro que não entrando dentro da fisiologia, tá? A acidose, o sangue vai passar lá pelos rins. Se o indivíduo está com excesso de íons H+, esses íons H+, os rins vão ser estimulados a liberar esse excedente. Só que, ao mesmo tempo que ele libera mais íons H+, ele deixa de liberar muito bicarbonato, tá? Ele vai, não é que é muito, mas ele vai diminuir a liberação de bicarbonato que sairia na urina, porque o bicarbonato vai ajudar a compensar o que está acontecendo ali, que é um quadro de acidose. E a alcalose é o inverso, tá? Tá faltando íon H+, tá com alcalose, então vamos reter mais os íons H+, e vamos deixar mais bicarbonato sair na urina. E assim, pessoal, é o princípio do nosso conhecimento, né, que a gente precisava. E como conhecimento extra, né, aqui tá mais uma vez o símbolo, tá, do infinito, né, é para mostrar para vocês que existem algumas relações clínicas, né, no hospital, seja para o nutricionista ou para o enfermeiro, principalmente, nós temos aqui que qualquer alteração na concentração de bicarbonato de CO2 irá modificar o pH do sangue, consequentemente afetar o equilíbrio ácido-base. E como que é acompanhado, né, a existência de um desequilíbrio ácido-base no paciente dentro do hospital? É feito uma análise dos gases sanguíneos, que por gasometria arterial, então vai determinar quanto de CO2, quanto de oxigênio tem, vai determinar a presença do bicarbonato e vai determinar o pH do sangue arterial. Mas para isso, o sangue que será coletado do paciente, esse paciente tem que estar em algumas condições adequadas, como um repouso de 30 minutos, a amostra tem que ser armazenada no gelo, a amostra de sangue tem que ser armazenada no gelo e não pode ter coágulos, tá? E o tempo máximo para ficar armazenada é de 15 minutos. Lembrando que dentro do tubo de coleta, por mais que ele seja a vácuo, na hora que você enfia, ele é perfurado para entrar o oxigênio, entrar o sangue, acaba entrando um pouquinho de oxigênio. Isso pode vir a afetar, né? O oxigênio e o ar, de forma geral, pode vir a afetar a concentração dos gases, que é o que está sendo medido, tá? Então, aqui tem um aparelho, né, que faz a gasometria arterial, tá? Ele interpreta, ele já tem um painel, ele entrega os resultados prontos, que ele verifica o pH, o PCO2, a quantidade de bicarbonato e outras bases presentes no meio. Portanto, pessoal, hoje nós vimos o equilíbrio ácido-base, que deve ser mantido de 7,35 a 7,45, valores menores de 7,35 a pessoa tem acidose, valores maiores ela tem alcalose. E um dos mecanismos, né, que é praticamente bioquímico é a ação tampão, tá? E o tampão, então, é uma solução formada por um ácido fraco e uma base conjugada que em determinadas quantidades desses dois ingredientes ajuda a controlar o pH, para ele nem aumentar
e nem diminuir. E existem vários exemplos de ácidos fracos que, com suas bases conjugadas, compõem os tampões, mas nem todos esses ácidos fracos são usados para formar tampões biológicos. Nós temos que se preocupar com os tampões biológicos em que o pK, né, a faixa tamponante desse tampão, seja exatamente a faixa próxima ao pH de 7,35 a 7,45. Espero que tenham compreendido. É um assunto que envolve números. Na área da saúde, muitos alunos têm uma certa dificuldade, mas os números foram usados aqui, tá, para trazer quantidades e para ficar mais compreensível a função do tampão, tá? Os exercícios estão aí para entender um pouquinho mais a fórmula, mas não é tudo. Eu preocupo muito mais com o conceito do que é o tampão, como ele funciona, do que com os cálculos em si, tá? E o próximo passo para vocês, depois de fazer listas de exercício, estudarem o assunto de tampão, que foi o nosso primeiro assunto, que vocês assistam o nosso próximo conteúdo 2.0, proteínas, tá? Espero que tenham gostado. Obrigada!